ainda não confirmo. Boa noite, aguardando aqui a minha convidada, Jaqueline. Sem som, Tá sem som, é? é? E agora? E agora, tá falando? Tá. Tá. Aqui, comentário. Dentro de alguns minutinhos, só aguardando a nossa convidada. Importância da inteligência. Pronto, Jaqueline? Oi, jovem, boa Que bom. noite. Que bom lhe reencontrar aqui, né? Nessa live. Verdade, Tá? E coisa quero boa. já saudar aí o pessoal que está acessando nesse exato momento, né? Já estamos aí 4 minutinhos, mas vamos lá. Tá? Primeiramente, eu sou Eliabe Serafim, tá? Estou na minha casa aqui, sou profissional humanista, com perfil humanizado, com mais de 30 anos atuando em várias áreas, né, de segmentos diversos, sempre na área de gestão de pessoas, né, envolvendo planejamento, orçamento, plano de ação, levantamento de contencioso, metas, orientação estratégica e liderança. Né? Também trabalhei com implantação e técnicas de demissão humanizada em várias empresas. Tenho forte atuação em sempre áreas e segmentos empresariais, tá? Além também de ser docente, né, da graduação, da pós-graduação e do mestrado, né, em algumas instituições aqui de ensino, né, do Estado. Né? Estou cursando doutorado em Direito do Trabalho, mestrado com Direito e Relações Internacionais do Trabalho para o Mercosul. Né? Tenho um MBA também em Gestão de Pessoas, bacharel em Direito, né, pela UniFG, tenho um mini MBA também em Gestão Empresarial, em Sustentabilidade também organizacional, tenho formação em Recursos Humanos, sou coach, life, professional, com certificação internacional, tá? É bom que se diga isso para a gente poder conversar, né? Também sou consultor em carreira, liderança e trabalhabilidade, né? E coautor de 3 livros, entre o último, esse aqui, né, que é Liderança, Carreira e Trabalhabilidade, no qual nós lançamos no ano passado. Né? Sou voluntário também do Instituto Peró, né, do Hospital de Câncer, e tenho aí algumas experiências que, no decorrer do bate-papo, nós falaremos. Nessa abertura, né, vamos falar sobre essa temática, mas eu gostaria que antes a minha convidada, a Jaqueline, que é diretora financeira da Braginfor, se apresentasse. Obrigada, jovem. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma oportunidade ímpar, né, de estar aqui num momento como esse, compartilhando de um tema tão especial. Como a Eliabe falou, meu nome é Jaqueline, eu sou, além de participar da direção da Abraginfor,
Também sou docente, né, sou coordenadora acadêmica, trabalho com essa área de desenvolvimento humano, também tenho formação em coaching, programação neurolinguística, sou apaixonada por essa área de desenvolvimento, atualmente estudo bastante, sou bem interessada nesse tema de inteligência emocional, e paralelo a isso tenho formação em recursos humanos, MBA em gestão empresarial, então tanto com esse olhar humano que a gente tanto busca nas empresas, como também com o olhar estratégico, tento trazer aqui contribuições que possam agregar nessa noite. Que bom. Eu já quero aqui já agradecer a audiência, né, de todos os nossos associados, né, e de toda a nossa diretoria que eu estou vendo aqui, acessando. Desde já agradeço a todos, né. Não vou citar nome por conta do tempo. Bom, Jaqueline, a gente iniciou essa semana algumas lives, né, e por sinal, grande sucesso ontem, com mais de 100 acessos, né, de pessoas que aproveitaram esse momento para tirar dúvidas. Hoje, um tema muito interessante, amplamente divulgado, que é a importância da inteligência emocional durante a pandemia. A gente está vivendo um momento muito difícil, um momento diferente de todos os anos, até, podemos dizer. Eu tenho 53 anos, eu nunca passei e nunca vivenciei um momento tão diferente no mercado de trabalho, mercado de negócios, do modo geral, e inclusive o próprio mundo, né? E quando a gente ouve falar da pandemia, né, a gente observa que há também algumas situações que causam justamente no ser humano, que é confusão, angústia, ansiedade reativa, estresse, medo, desespero, depressão, raiva, porque são emoções que podem ser desencadeadas aí pela Covid-19, essa nova pandemia, né, reconhecida aí pela Organização Mundial de Saúde. Então, nesse tempos difíceis, os cuidados e prevenções de tratamento pela infecção tem sido muito forte. A gente tem observado que a cada dia vem aumentando o número de infectados, mas sabemos que há por trás também aí um descuido muito grande que já se observou, que é o EPI. O EPI, eu diria que é a chave principal hoje da maioria das mortes dos profissionais que estão cuidando dos infectados. E aí, com isso, houve também o isolamento social, tá? Que foi uma determinação, uma orientação da OMS, em que alguns estados, por sua vez, passaram a decretar algumas restrições, como aberturas do comércio, deixando, evidentemente, alguns segmentos essenciais para a população. Estou fazendo um resumo para a gente poder adentrar realmente na temática. Então, muitas empresas com essas restrições estão, na verdade, ainda prejudicadas. Tá? Razão essa que já ocasionou aí mais de 600 empresas fechadas, mais de 9 milhões de desempregados. Então, é algo realmente apavorante até, podemos dizer, para o governo quando passar toda essa pandemia. Eu fico bastante preocupado. Preocupado porque, como consultor, como professor e como também pai de família, nós sabemos que dependemos, sim, de uma renda como autônoma, né? Como profissional autônomo. E aí, esse isolamento social, ou como chamam, eu prefiro chamar distanciamento social, porque o conceito de isolamento social dentro da sociologia é bem diferente do que ou do que está sendo tratado hoje pelo governo e pela OMS. Então, isso abalou a saúde mental das pessoas, abalou a saúde mental dos empresários, que não sabem nem o que fazer, né, quando tudo realmente voltar à nova normalidade, podemos dizer assim, porque o normal não volta mais, seria uma nova normalidade. Então, como preservar essa tranquilidade, né, e o bem-estar em condições que a gente pode aplicar para poder, em situações adversas como essa? Então, eu já começo, eu fiz essa breve introdução para justamente fazer uma pergunta para você, né? Por que falar de inteligência emocional neste momento? Pois é, perfeito suas colocações, né? Traduz realmente o que nós estamos vivenciando. E a inteligência emocional, na realidade, ela é importante em qualquer contexto, né? Em qualquer situação. Mas, especificamente, quando a gente fala de um momento como esse, né? De um momento de crise como esse, crise emocional,
né, envolvendo muitas outras coisas, ela é primordial para nos manter bem, para nos manter em equilíbrio, né? Existe a questão do isolamento, então já reduz aquele contato humanizado, onde a gente consegue o apoio, o auxílio das pessoas nos momentos difíceis. Então, acaba tendo tanto a necessidade da presença, como principalmente, como é que eu estou reagindo a esse cenário, como é que está meu nível de ansiedade, como é que está meu nível de preocupação, como é que está o meu relacionamento com as pessoas, já que eu estou em isolamento dentro das nossas residências, né, convivendo com pessoas que a gente tinha pouco tempo de convívio, muitas vezes, nossos próprios familiares, né, querendo ou não, a gente passava mais tempo no trabalho, na nossa rotina normal, do que dentro da nossa própria casa. Então, nesse momento, nós estamos vivenciando, como você trouxe claramente, Eliade, um cenário totalmente diferente, onde a maioria de nós nunca nem imaginou. Então, se torna um momento realmente onde precisamos desenvolver cada vez mais esse conceito da inteligência emocional e trabalhar cada dia mais isso. É verdade, você aí colocou muito bem, e a gente sabe que esse momento se viu para que todos pudessem, inclusive, fazer uma viagem interior, né? Ontem nós falávamos no debate lá na rádio sobre a chave da felicidade, e o Flávio Ramos colocou isso bem assertivamente, né? Esse momento, quem se programou para uma viagem para o exterior precisa inverter, fazer uma viagem para o seu interior. Eu achei bem interessante isso, porque termina que a gente passa a nos conhecer mais, a descobrir, inclusive, coisas inimagináveis. Exupéry já dizia, né? O essencial é invisível aos olhos. Então, será que dentro do nosso ser tem essencialidades, estas que podem realmente nos ajudar a nos manter ou a nos guiar daqui para frente, né? Porque é também um momento invisível. Da mesma forma que o vírus é algo, né, invisível, que tem atormentado as pessoas de uma forma muito letal, né, principalmente aqueles que estão com baixa imunidade, é também um momento do ser humano procurar saber o que ele vai fazer aí pela frente, né? E quando você falou aí dessa aproximação, né, que as pessoas estão tendo, eu também gostaria de citar que para nós, enquanto docentes, né, nós estamos também atravessando esse momento diferente, né? A gente está vendo que muitos alunos ainda estão, né, aos poucos se adequando, tá, a essa estação de trabalho, aliás, desculpa, a estação de ensino, para poder realmente debater e aí interagir com o dia a dia de aula. Mas eu diria também que a inteligência emocional foi classificado dentro de alguma estatística da Forbes como sendo uma das ferramentas mais importantes depois que passar essa pandemia. E quando nós trouxemos esse relatório, né, essa temática, na verdade, eu fiquei comigo, né? Nós acertamos justamente uma temática onde as pessoas precisam compreender não só o quanto está a sua inteligência emocional, mas também poder compreender da outra. Porque quantas pessoas estão abaladas nesse momento? Né? Nesse exato momento, nós estamos observando que as pessoas estão perdendo, inclusive, o controle da situação. Tá? Ou seja, a doença que está sendo mais imediata, podemos dizer assim, de uma forma muito preocupante, é a mental. Porque o presságio, né, a preocupação e a perseguição de não ficar doente ou realmente se livrar da doença, podemos assim dizer, está sendo muito mais forte porque termina aqui adoecendo psicologicamente. Ou seja, uma doença que está sendo somatizada diferente do vírus. E é preciso que esse momento que a gente está conversando aqui, e eu acredito que muitas pessoas depois irão ver a nossa live, percebam o cuidado que se deve ter com as pessoas que estão preocupadas, inclusive, em não ter e não ser contagiado, né, com esse vírus. O que fazer, né? Então, é uma preocupação que não só deve-se ter as pessoas que estão com pacientes doentes, mas aquelas pessoas que estão cuidando na parte de frente, né, que são os profissionais, né, que a gente sabe que
não deixa de estar arriscando as suas vidas. Mas a inteligência emocional, do seu ponto de vista, ela pode fazer essa diferença no confinamento? Total, né? Com certeza. A gente percebe nitidamente no comportamento das pessoas o quanto elas estão realmente precisando refletir um pouco sobre isso. Então, determinadas reações que muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem o seguinte: eu nunca imaginei que fulano fosse agir assim, ou fosse agir assado, ela foi muito áspera, muito grosseira, foi, enfim, de uma forma que eu não conhecia. Então, a gente percebe com esses comportamentos que realmente as pessoas estão emocionalmente abaladas. E isso reflete diretamente na forma com que elas se relacionam com as outras pessoas. Então, quando eu falo do processo de desenvolvimento, né, da inteligência emocional, do realmente trabalhar nesse momento a inteligência emocional, envolve o eu estar bem. Então, se eu estou extremamente estressado, preocupado, ansioso, angustiado, isso vai refletir diretamente, primeiramente, na minha saúde, que, querendo ou não, as emoções, elas liberam substâncias do nosso corpo o tempo todo, e se eu estou o tempo todo sentindo emoções negativas, pensando coisas negativas, angustiado, ansioso, estressado, consequentemente meu corpo vai sofrer com isso. E paralelo a isso, envolve a questão do relacionamento. Nós falamos há pouco que as pessoas estão convivendo mais tempo, né, nesse processo de isolamento. Então, se eu estou tendo mais tempo com a presença dessas pessoas e o meu relacionamento com essas pessoas está complicado, eu estou agindo de forma agressiva, eu estou emocionalmente desequilibrado, no sentido de repente, descarregar a minha chateação no outro, não ter paciência, não desenvolver a empatia, né, no relacionamento, acabar descarregando a minha angústia, a minha ansiedade. Então, em tudo isso vai comprometer na minha saúde, no meu relacionamento. E uma coisa que eu achei interessante, uma pessoa comentou uma reflexão que ela fez ontem, foi o seguinte: como você deseja estar depois que esse processo passar? Porque isso é uma fase, né, é algo passageiro, isso não vai prevalecer para sempre. Então, hoje, nós estamos muito focados, nós percebemos que as pessoas estão muito focadas no agora, na dificuldade, né, na ansiedade, na angústia, no problema. É fato, ele é real, né? Embora, como você falou, ele é invisível, mas ele é real. No entanto, eu preciso pensar o seguinte: como eu devo estar, né? Como eu devo passar por isso? Como eu devo me desenvolver, ou como eu devo agir nesse momento para passar por isso e passar bem, e quando isso tudo acabar, eu estar bem, não só comigo, mas também com as pessoas com quem eu convivo e que são importantes para mim, que é algo também que a gente pode analisar. Nesse momento eu estou dando atenção, dando valor, demonstrando para as pessoas que eu gosto, que eu considero as minhas emoções, ou será que o isolamento está fazendo o contrário? Isso também é uma reflexão que envolve as questões emocionais. Legal. Queria registrar aqui, né, alguns comentários que eu julgo ser importante, né, por Sandro Viana. Devemos ter a nossa mente saudável, né? Isso quando a gente fez a pergunta sobre a inteligência emocional fazer diferença. É verdade, Sandro, tá? Manter a mente saudável nos fará realmente a recriar, né, a inovar. Tá? Outro tópico também foi colocado aqui por Cristiano: pensamento positivo sempre. Exato, porque se você negativa tudo aquilo, ou então vive somente ligando a televisão, aí corona de manhã, corona de meio-dia, corona de noite, não tem ninguém que aguente. Eu já não assistia tanto televisão, hoje eu estou realmente só escutando música, seriado, documentário. Agora aqui e acolá a gente verifica uma reportagem e quando entra no assunto corona eu boto no mudo, porque a nossa mente, ela tem justamente essa sensibilidade de absorver, muitas vezes, o lado negativo, que a gente tem o lado ocioso. Tá? Outro ponto que foi colocado aqui por outra internauta é: onde eu estava trabalhando, 4 funcionários tiveram sintomas de depressão e crise de ansiedade diagnosticado pelos médicos. Olha só, tudo que a gente está falando ainda há pouco, né? Tudo isso após o corona. Isso é verdade, porque as pessoas na empresa, muitas vezes, diante desses afastamentos, não está tendo orientações. Então, quem realmente tem um RH, uma equipe de psicólogos e de preferência, né, focado na área clínica, talvez essas pessoas com conhecimento poderá ajudar. Isso se ela tiver na empresa. Mas se a empresa afastou todo o pessoal de RH e deixou somente a área operacional, imagina, porque aquelas atividades
que em sua maioria foram robotizadas, ou seja, foram remotas, né? Elas são serviços, são atividades de serviços, né, que podem ser desempenhadas à distância. E aquelas que são da área de produção, estão de fábrica, essas pessoas, como é que elas estão? Então, é um caso desse que pode acontecer, de pessoas, inclusive, causar acidente de trabalho, porque lá, ele está lá dentro da empresa preocupado com sua família, sem falar que poderá também levar a doença para a sua família. Então, quando eu falei no início, em que o governador, através de um decreto, restringiu algumas empresas de áreas não essenciais e deixou aberto as essenciais, eu achei controverso. Isso porque essas pessoas que trabalham em padaria, combustível, supermercado, não são humanos, não. Essas pessoas também não estão sujeitas a contrair o vírus e levar para casa, não. Então, Eliabe, então tu teria que exagerasse tudo? Eu disse, não, veja, teria que ter uma gradação. Faltou, mais uma vez, para o seu governador, prefeito, isso aí não tenho o menor receio de dizer, tá? Faltou planejamento. Da mesma forma que as empresas não se preparam, muitas vezes, para uma crise, tá? E só se faz o planejamento somente pensando no negócio, tá aí um exemplo para reavaliar dentro do planejamento estratégico a parte de conflito, a parte de crise. Tá? Quem imaginaria que a empresa agora, depois que passar essa pandemia, ela vai zerar o planejamento dela? Ou talvez modificar todas as etapas, né, todas as metas que foram ali inseridas. Então, vai aí uma dica, não só para o serviço público, mas para a iniciativa privada, de que é necessário estar sempre reavaliando o planejamento, sempre pontuando algo que possa ser realmente implantado, mas aquela que numa situação como essa ela possa ser modificada, porque é o que vai acontecer. Um planejamento que foi feito em 2019 para ser aplicado depois do Carnaval, sinceramente não vai ter condições de ser atingidas, tá? Deverá certamente haver modificações e modificações grandes, porque a mudança ela não é uma mudança pequena. Ela, além de ser uma mudança radical, ela é global. Então, para todos os lados que uma empresa for para poder pedir ajuda, ela vai também se deparar algumas coisas que podem prejudicar, inclusive, o andamento do produto dela. Então, é realmente difícil. Então, a gente continuando aqui, a gente sabe que muitas pessoas só falam, abrem o WhatsApp quando não trazem mensagem motivacional, tá? Trazem estatística direto o tempo todo. Eu tenho uma pessoa do grupo que eu faço parte, que ele faz questão de postar as estatísticas de mortes. Tá? Bom, gente, como eu falei, né? Já temos a mídia para isso. Então, eu queria saber de você, como a gente desenvolver a empatia, tá? Para ajudar essas pessoas que estão devidamente isoladas. Tá? Inclusive, longe de tudo. Porque eu, por exemplo, eu não estou cumprindo quarentena. Tá? Eu estou fazendo minhas atividades, eu estou saindo, tá certo? Mas meus pais estão realmente confinados. Eles sabem que eu não posso ir até eles. Eu posso ser um ser assintomático, como qualquer um que realmente não tenha uma imunidade baixa, tá? Ela pode realmente contrair e repassar. Mas, do seu ponto de vista, como é que a gente pode desenvolver essa empatia para que diminua essa ansiedade, tá? Essa tristeza quanto essas pessoas que estão no confinamento, né? Isolamento. Associando, inclusive, aos comentários que o pessoal complementou, eu queria também fazer um complemento a mais, que eu achei muito interessante a colocação, que foi sobre a questão do pensamento, né? Eu trago sempre um lema, que pensamento tem poder. E nesse momento, o nosso pensamento ele precisa ser direcionado para coisas realmente positivas. E muitas vezes a gente também precisa ter a empatia para estimular isso no outro. Então, o que acontece? Você falou muito bem aí sobre a questão da notícia, né? É algo que, quando você liga a TV o tempo todo, é isso.
E o que fazer? Na realidade, a gente não pode também ficar alheio ao que está acontecendo. Claro, precisamos estar, sim, informados, mas, de repente, a gente pode escolher um horário específico do dia para fazer isso, né? Em um momento, reservar aquele tempo para se atualizar, para ver as notícias, mas, paralelo a isso, focar em coisas positivas. Então, se você não está bem, se você não está se sentindo legal, está para baixo, começa a ler um livro, começa a assistir um filme legal, ou então ouve uma música. Tenta focar em coisas realmente positivas. Porque, como a gente sempre fala, pensamento tem poder. Tudo aquilo que a gente pensa tem um poder muito grande sobre nós. Então, se eu estou o tempo todo somente pensando nas consequências que isso vai trazer, né, no desemprego, nas pessoas que estão precisando, eu posso, em contrapartida, pensar o que é que eu posso fazer hoje para contribuir? De repente, com as pessoas da minha rua que estão desempregadas, né, com as pessoas que trabalhavam, que viviam, de repente, de lavar um carro, de uma ajuda, de uma contribuição, como é que eu posso, nesse momento, me disponibilizar a ajudar? Então, realmente, voltar o nosso pensamento para coisas positivas. Eu sempre trago a mensagem daquele princípio 90-10, que a gente tanto fala na área de coaching, né? Eu tenho aí controle sobre 90% da minha vida, não tenho controle sobre 10%. Mas como assim? Eu não posso escolher não viver essa situação nesse momento. É uma situação que eu não posso controlar. Mas eu posso controlar a forma com que eu reajo a isso. Eu posso escolher não ficar depressivo. Claro, existem as questões que precisam ser trabalhadas, quando eu falo questões médicas, mas eu posso escolher nesse momento focar o meu pensamento em coisas positivas. Tem coisas que vão depender de mim, então 90% vai depender de mim. Os 10% que não dependem, como é que eu posso reagir a eles? Então, pensando realmente, focando, direcionando meu pensamento, minhas ações, meus projetos. Ora, se eu sou aluno, se eu estou estudando, por que não direcionar o meu tempo para o estudo, né? Coisas que eu não tinha tempo de fazer antes, ligar para um amigo, assistir um filme que eu gosto, né? Passar mais tempo em casa, conhecer a minha casa, passar mais tempo com a minha família, aquela que está próxima, realmente que está convivendo na mesma casa, conhecer cantos da casa, fazer aquele ajuste que faz tanto tempo que eu digo vou fazer e nunca tive tempo. Então, direcionar realmente o meu foco, o meu pensamento para coisas positivas e construtivas, porque dessa forma o meu emocional vai estar sendo trabalhado positivamente e eu vou passar de uma forma melhor por essa situação. E quando você traz a questão da... Opa, não, o amigo vai falar? Não, pode falar. Ah, tá. Quando você fala essa questão da empatia, é um pilar extremamente importante da inteligência emocional e que traz justamente a questão do entender o outro, do compreender o outro. Então, quando você traz esse exemplo, muitas vezes aquela pessoa está pensando em contribuir, informando as outras pessoas sobre o que está acontecendo, mas talvez se ela se colocar, se ela pensar, né, como está o emocional das pessoas à minha volta, como eu posso ser mais paciente? Teve alguém que comentou aí, só não lembro agora quem foi, mas eu vi a mensagem passando, que as pessoas estão com um humor bem instável, né, atualmente. Mas é a realidade. E aí cabe a nós também desenvolver a empatia no sentido de entender que essa pessoa, nesse momento, está precisando da minha compreensão. Que talvez nesse momento o que ela precisa não é de uma informação a mais sobre o caos que está acontecendo, mas do meu apoio, de uma palavra positiva. Legal. A empatia acaba... Tá cortando? Tá legal aí? Tá me ouvindo? Pronto. Sim, sim. Então, só fechando, o desenvolver a empatia, eu trago essa preocupação principalmente com relação à nossa convivência hoje. Porque se eu convivo com pessoas por mais tempo, né, e a gente não... O cenário, no geral, já estimula essa mudança de humor. Então, as pessoas já estão instáveis emocionalmente. Então, é comum que ocorram conflitos, que ocorram atritos. E, com isso, eu preciso desenvolver cada vez mais essa empatia, no sentido de me colocar no lugar do outro, ser mais paciente, ser mais atencioso, compreender mais as necessidades do outro, paciência comigo mesmo, né? Entender melhor as minhas emoções, que é onde entra também a preocupação do autoconhecimento. Por que não tirar, nesse momento, um tempo para me conhecer melhor, para conhecer melhor as pessoas com quem eu convivo, para entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que as pessoas se incomodam comigo, ou o que elas gostam em mim. Então, tudo isso acaba sendo extremamente importante para o nosso desenvolvimento pessoal e emocional. E, quem sabe, até profissional, porque aí voltaremos profissionais ainda melhores. Legal. Agora eu quero aproveitar, você falou aí pensamento positivo, tá? E eu quero aqui dizer para os internautas, tá? Que está no livro dela, no artigo dela. Ela coloca aqui, ó. Nossa mente, aliás, não é à toa que se fala tanto em pensar positivo.
que as coisas dão certo. A mente humana tem um poder extraordinário em nossas vidas. O modo como pensamos determina nossas ações. Os pensamentos que dominam nossa mente é que nos fazem chegar aonde chegamos. Perfeito. Porque a gente sabe que o pensamento ela tem realmente um poder, além da nossa fala, né? E a gente sabe que a materialização dos pensamentos nos faz chegar longe. Eu estou vendo aqui alguns comentários, né, de M. Martins, a resiliência diante dessa pressão, né, por resolver muitas dificuldades, sim. E hoje eu acredito, viu, Marco, que a resiliência vai ser uma das habilidades comportamentais muito importante para poder superar os desafios que virão pela frente. Além de uma boa liderança, ou talvez de uma autoliderança, para poder realmente construir sua carreira, ele precisará realmente ser resiliente, porque o processo de mudança é algo mágico, né, que aconteceu, né, e que ninguém esperava. Disso vai desde o chão de fábrica até o executivo. Eu li uma reportagem a semana passada, na época, em que muitos executivos tiveram que entregar seus cargos porque disseram que não estavam preparados emocionalmente para poder conduzir a equipe no retorno. Ou seja, eles já estavam preocupados com o futuro. E isso aí é um dos problemas também que tem causado problemas emocionais, tá? E de ordem, né, mental, podemos dizer, porque a sua inteligência emocional não está sendo realmente equilibrada. E a gente, quando fala de inteligência emocional, a gente precisa entender que também o lado comportamental tem um peso. Eu sempre digo que a inteligência comportamental ela precede a inteligência emocional. Porque quando você começa a ter atitudes, reações, gestos, formas de agir, isso vai certamente mexer com o teu comportamento, aliás, com a sua inteligência emocional. Você vai ter reações jamais vistas de pessoas que lhe conhecem. Menina, como é que você está desse jeito? Como foi citado ainda há pouco por Vitória. Né? Reações por conta de informações o tempo todo, sabendo que amanhã poderá ser a vez dela. A empresa está demitindo toda semana, ou sei lá, todo mês, e quando chega a semana, ou no final da semana, ou no final do mês, ela acha que vai chegar a vez dela. Então isso aí, gente, é terrível, porque é preciso que seja trabalhado isso aí individualmente. Mas quem vai poder ajudar essas pessoas? Se em algumas empresas não tem um RH formado, que não tem um especialista, não tem um gestor de conflitos, um gestor que possa, nesse momento, quem sabe, orientar a essa pessoa, né, da sua equipe. Então, é muito complexo. Nossa, já passamos 30 minutos, viu? Passa rápido, né? Mas vamos lá, né? Temos ainda mais 30 minutos, senão o Instagram não derruba. A gente sabe que tudo envolve a inteligência emocional, né? E é por isso que a gente trouxe essa temática para poder abordar ela de forma bem veemente, né? E para que as pessoas que estejam nos assistindo, né, possam entender qual é o nosso pensamento, o que é que nós o que é que nos levou a trazer essa temática. Mas como a gente desenvolver essa inteligência, Jaqueline, num momento como esse? Como é que é a forma de desenvolver? É um processo, na verdade, uma prática constante, diária, né? Começa justamente pelo processo de autoconhecimento, que é o que eu estava falando há pouco. Muitas vezes a gente não para se analisar. É comum quando a gente chega numa entrevista de emprego, se perguntar, sempre o RH, né? Quais são os seus pontos fortes? E aí vem aquelas respostas tradicionais, né? Perfeccionista, organizado. Só que dificilmente a gente para realmente no nosso dia a dia para analisar. Eu sou bom nisso, eu tenho tais habilidades e principalmente eu tenho esses pontos a melhorar. Então muitas vezes a ansiedade, né, a mudança constante de humor, a desorganização, a dificuldade de cumprir horário. Então cada um tem os seus pontos a melhorar. E isso é o que nos faz evoluir cada dia mais, de saber que podemos melhorar cada vez mais. E aí o processo justamente começa por essa base, pelo autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, conhecer suas dificuldades, o que precisa melhorar, conhecer as suas emoções. Então, no meu dia a dia, quais são as emoções que estão mais presentes? É o estresse, é a raiva, é o medo, é a tristeza, é a alegria, a felicidade. Então, é importante pontuar isso também. Mas, principalmente, como é que eu reajo a isso? Quando eu estou com raiva, como é que eu reajo? Eu descarrego nas pessoas? Eu fico me controlando, me segurando para não fazer uma besteira ou para não tomar uma decisão impensada?
Quando eu estou com medo, eu tendo a, sei lá, estacionar aquela decisão que eu teria para tomar, ou eu vou realmente vencer esse medo, vou tentar pensar em possibilidades. Então, tudo isso é uma forma de se conhecer melhor, se analisar, né? Entender como você funciona, principalmente como você reage às emoções. Então, isso eu passo do processo de autoconhecimento, processo de autocontrole, onde eu consigo não só controlar, mas equilibrar as minhas emoções, reagir de forma adequada. Eu não vou controlar o tempo todo a raiva, eu não vou controlar o tempo todo, ou deixar de sentir emoções como o medo ou a tristeza, até porque eles são importantes, eles são necessários existirem realmente na nossa vida, mas eu vou saber como lidar adequadamente com eles. Se eu estou sentindo raiva, de repente eu estou trabalhando numa empresa que o tempo todo eu tenho raiva do meu chefe porque o meu chefe é, enfim, incompreensível, é grosseiro. Essa raiva eu vou utilizar para sabotar a empresa, para sabotar o meu chefe, ou para trabalhar de forma negativa, ou eu vou utilizar para canalizar essa energia, focar no meu objetivo e dizer, não, eu vou mudar de empresa, eu vou me desenvolver, eu vou crescer para conseguir uma oportunidade melhor, para conseguir um outro cenário. Então, o que eu tento trazer é como eu desenvolvo, como eu trabalho as minhas emoções, como eu direciono e como eu reajo a elas. Então, a partir daí, eu desenvolvo também a empatia, que é também um pilar, como eu falei no início, da inteligência emocional. Se eu me conheço, se eu sei como eu reajo, eu também começo a compreender melhor as outras pessoas. Também a entender, né, como vai ser a minha reação com elas, a desenvolver um equilíbrio maior com as minhas reações, com os meus relacionamentos. Isso melhora o meu nível de relacionamento, seja profissional, seja pessoal. Então, nesse momento, eu ter a inteligência emocional vai melhorar meus relacionamentos? Com certeza. Você vai desenvolver a paciência, a empatia. Isso vai fazer você lidar melhor com as pessoas e, consequentemente, ter um equilíbrio melhor. Então, desenvolver a inteligência começa pelo processo justamente de autoconhecimento. Muito bem. Além das possibilidades que a gente tem nesse momento de aproveitar o tempo, né, jovem, para ler livros, assistir filmes, fazer aquele planejamento, que muitas pessoas estão ociosas, preocupadas, e aí podem ter um tempinho, parar um tempinho e começar a planejar, começar a estruturar realmente o seu dia. Vou ler tantas páginas de um livro, né? Vou assistir aquele filme que eu gostaria, algo realmente voltado para a positividade, para a nossa situação. Uhum. Eu vou estar sempre citando o livro, porque tudo isso que Jaqueline está falando, tá, que nós estamos comentando aqui, gente, faz parte justamente dessa obra, tá, que nós lançamos no ano passado. São 10 autores, coautores, em que esses temas sobre inteligência emocional, ansiedade, está escrito aqui. Por exemplo, na página 10, a coautora Ana Maciel, ela traz justamente uma temática bem interessante, que é as tuas crenças definem quem você é. E logo na introdução ela fala, as suas crenças podem mudar toda a sua vida. Às vezes, uma crença fortalecedora pode levar você a altos níveis da sua carreira profissional, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Ou seja, se a gente não souber desenvolver, como foi bem colocado aí por Jaqueline, o autoconhecimento, tá? A autorresponsabilidade, tá? A autoliderança, certamente vamos ter prejuízos bem maiores depois que passar essa pandemia. Porque esse autocontrole, né, de um modo geral, que nós mencionamos, ela tem que ser a base. A gente não pode mais, aqui, nesse processo que estamos passando, que não deixa de ser um laboratório de crise, né? A gente está inovando, a gente está criando, inclusive, novos pensamentos, novas ideias, novos insights, para poder, quando voltarmos às nossas atividades, que sabe, presenciais, poder aplicar. Ou seja, a gente está passando pelo momento de asepsia mental, né? Para poder realmente começar começar do zero algo que a gente nunca fez. Atividades que nunca imaginamos realmente realizar. Então, vamos ter realmente, eu disse até hoje no programa de rádio, vamos ter algo novo. E o novo realmente nos surpreende. O novo vai ter um momento de nós até resistir. É isso mesmo. Mas eu sou um cara experiente, eu tenho 10 anos, jamais eu vou... Olha só, o ser humano ele é falho, ele é falho e ele tem o seu lado fraco, o seu ego natural, que muitas vezes deixa se levar pelo tradicionalismo.
E é justamente esse lado tradicional que faz ele pecar na carreira. Né? Esse modelo mental que foi criado de que minha experiência vale tudo, nessa hora não vale nada. Tá? Quem sabia tanta coisa até antes da pandemia, pode zerar o cronômetro da inteligência. Pode zerar, porque a partir de agora é um outro momento. São outras competências, outras habilidades, outras capacidades de você poder realmente reagir. Porque o momento vai ser de desafios. Tá? Não vai ser algo do tipo que, eita, eu vou ter que pensar. Não, você tem que ser mais rápido. A velocidade do tempo, o relógio corre, tá? As empresas vão cobrar produtividade e certamente a empresa não vai investir em você não, olha, ela vai querer você pronto. Então vai aí um recado para vocês que estão se inserindo no mercado, aquelas pessoas que estão em busca de recolocação, se é que querem realmente trabalhar ainda no mercado formal, que procure esses cursos que estão sendo realmente dados pela internet, gratuitos, gente, PNL, curso até de capacitação de carreira, orientação de carreira, curso na área de planilhas, idiomas. Procure realmente se capacitar, porque a empresa vai fazer um filtro. Olha, vamos ter um público de seleção natural, causado justamente por essa pandemia. Não pense que as pessoas serão as mesmas. Não pense que o pensamento da empresa será o mesmo. O pensamento da empresa vai mudar porque o cenário mudou. Não é isso, Jaqueline? Você concorda? Com certeza. Fazendo uma complementação mais uma vez aí à sua fala, você traz o conceito e a necessidade, né, do profissional e do ser humano no geral se reinventar. E principalmente como docente, nós temos hoje essa prática extremamente necessária, né, onde o professor precisou reinventar a sua prática, precisou reinventar a sua forma de transmitir o conteúdo, né, não perdendo aquela essência do contato com o aluno, né, da interação e tudo mais. E aí eu trago sempre um conceito nas minhas aulas sobre a necessidade das habilidades comportamentais e de como elas estão sendo cada vez mais exigidas, requeridas nas empresas. Então, muitas vezes as pessoas estão preocupadas em se preparar de forma técnica, né? Então, como você trouxe, o Excel, um curso, uma formação profissional e tudo mais. Mas em que momento a gente para analisar a questão comportamental? Então, nesse momento, essas habilidades comportamentais que nós estamos precisando desenvolver, que nós temos que desenvolver realmente diante do cenário, são essenciais para as empresas. As próprias empresas precisaram se reinventar nesse momento, né? Então estão se adequando à situação, ao cenário, ao mercado, aos clientes, tudo mais. Então, eu profissional, né? Eu pessoa, como eu posso me reinventar? Né? Como eu posso desenvolver essas habilidades comportamentais tão faladas? Então, diante do cenário, a necessidade da flexibilidade hoje, dessa questão da inteligência emocional na prática mesmo, e como eu lido com a situação, com o cenário, sabemos que muitas empresas precisaram reduzir o seu quadro, então as pessoas que ficaram precisam lidar com N questões, né, questões emocionais, pela saída dos demais, pela preocupação em como vai ser, mas também pela demanda que ficou, em como se reinventar no sentido de dar conta dessa demanda e tudo mais. Então, tudo isso envolve questões emocionais e é importante bater nessa tecla, embora para muitas pessoas pareça uma bobagem, mas não é. É extremamente importante, porque por mais habilidades técnicas que você tenha, se nesse momento você não tiver essa preocupação com o teu emocional, com as suas habilidades comportamentais, talvez você não consiga ter bons resultados, mas principalmente talvez a sua saúde possa ser abalada. Então, realmente é algo que precisa uma atenção especial e que vai fazer total diferença para as empresas, tanto nesse momento, como principalmente quando a gente retornar. É verdade. E quando você falou aí da questão das habilidades, Jaqueline, das habilidades comportamentais, eu também vi uma reportagem acerca da Endeavor, né, que é um site bem interessante que fala sobre carreira e empreendedorismo. Ele traz justamente que procure desenvolver habilidades comportamentais, mesmo sabendo que ela hoje é um peso para você. Aí eu fiquei querendo entender por que ele colocou essa frase. Porque hoje, se as empresas, como eu coloquei anteriormente na minha fala, que elas já avaliam o desempenho, né, do colaborador, avaliam o comportamento,
tá? No seu contexto. Não pense que o funcionário que dá resultado, né, que é o que a empresa quer, realmente ela não observa o comportamento dele, não. A empresa está observando porque ela quer realmente um funcionário que não é um funcionário completo, perfeito, né? Assim, mas um funcionário, um colaborador que atenda a expectativa dela, porque ela também tem um comportamento organizacional, tá? Necessária justamente para receber esses colaboradores e os que estão dentro da empresa também se transformarem. Tanto que eu penso até que aquelas que tinham sua missão, visão, valores já definidas, terão que rever. Tá? A escassez no mercado de trabalho, se já era tanta, agora vai aumentar. Justamente por conta das restrições ou das exigências que serão feitas. Tá? Então está na hora do nosso internauta que nos ouve nesse momento interagir mais nesse momento com a máquina, com leitura, com temática de novas tendências. É isso mesmo. Eu diria até, eu posso até estar cometendo até um erro, mas eu diria até que o mercado 4.0 acabou quando começou a pandemia. E já estamos no mercado 5.0, que é o mercado da ultravelocidade, onde tudo tem que ser mais rápido. Mas aí vem o que você falou. Se você sabe muito, se você é um bom profissional, mas sua saúde não está em dia, certamente vai ter um abalo. O abalo emocional é pior porque ele é afastado pela empresa, né, de forma ocupacional, né, de caráter ocupacional, e aí vem um prejuízo maior porque a renda cai, porque o benefício que ele tem pelo INSS é inferior ao salário que ele recebia, que tem as gratificações, que tem as horas extras, etc. Então, isso aí vai ser a nossa temática, inclusive, na próxima semana, viu, gente? Mas o que eu quero dizer com isso? Que devemos realmente ter muita cautela para que, nessa expectativa também de mudança, a gente não atropele os nossos pensamentos. Ou seja, aquilo que está tudo arrumadinho, realmente ficou desarrumado agora. Não tem para onde. Eu diria que essa pandemia, da mesma forma que fez a gente conhecer a nossa casa melhor, porque talvez pela dinâmica de sair todos os dias para trabalhar, não conhecíamos. Eu acho que também fez com que nós nos conhecêssemos interiormente. Né? Fazer uma autoavaliação e ver se aquilo que a gente está fazendo é o que a gente gosta. Porque também tem isso, a gente pode estar realmente nos auto-sabotando, fazendo, tentando atender talvez o que a gente estuda em Abraham Maslow, né? Atendendo a pirâmide, né? A base da pirâmide, que é as nossas necessidades fisiológicas. A gente precisa realmente ter a autorrealização, tá? Mas com controle de que aquilo que a gente está fazendo é aquilo que a gente gosta, entendeu? Perfeito. E aí? É um momento total de autorreflexão, né? Deixa eu ver o que tem aqui que o pessoal está falando. Tá? Olha, gente, eu não li mais os comentários porque o papo estava tão bom aqui. A Ana Marcel colocou aqui, a emoção vem antes do comportamento. Então, trabalhando a inteligência emocional, conseguimos controlar a comportamental. Isso aí, Ana. Citei seu livro ainda há pouco, viu? Ana Maciel vai estar com a gente no dia 30, tá? Na live. Aguarde aí. Paola está aqui também contribuindo, usando o pensamento positivo. Depois dessa pandemia, nada será igual ao que era antes. Com certeza será melhor. Danieles, que acabou de entrar. É isso aí, gente. Eu estou adorando a participação de vocês. Está sendo muito gratificante, muito embora o tempo está indo embora. Falta 10 minutos, Jaqueline. Eu não sei se você teria algo para colocar, tá? Mas eu trouxe aqui a última pergunta, que é: o que devemos fazer, então, para poder controlar ou manter a nossa inteligência emocional nesse confinamento, ou nesse distanciamento, nesse afastamento? Nesse momento, como eu tinha dito anteriormente, né, focar em coisas positivas, fazer aquilo que a gente gosta, mas principalmente fazer o planejamento. O que eu percebi, principalmente no início da pandemia que aconteceu, é que as pessoas ficaram perdidas, né? Quando veio o isolamento e, consequentemente, o ócio no dia a dia, né? Aquelas pessoas que principalmente tinham uma rotina muito acelerada, começou a parar em casa, então, bateu aquela angústia, né? Bateu aquela ansiedade e a perda do foco. E aí é onde a gente precisa ter uma atenção especial.
realmente voltar o nosso foco para o que é importante, né? Mesmo que o cenário seja difícil, mas que a gente possa manter o nosso foco, pensar nos nossos objetivos. Além de como nesse momento, né, fazer uma reflexão sobre como é que está a minha vida. Eu quero, depois dessa pandemia, voltar à mesma rotina que eu estava antes, ou eu quero voltar melhor, eu quero voltar mais desenvolvido com novos projetos, com novos planos, né, vencer realmente esse cenário difícil. Então, o que eu trago hoje como experiência é a questão do planejamento. Realmente planejar, pensar nos meus objetivos, o que é que eu preciso fazer no meu dia a dia para manter o meu foco. Então, preciso ler um livro, estou estudando, né, sou aluna atualmente de algum curso. Qual o momento do meu dia que eu vou parar para estudar, para dedicar meu tempo realmente a isso? Qual o momento do meu dia eu vou parar para dar atenção para as pessoas? Ou qual o momento eu vou parar para fazer algo que eu gosto, para assistir uma série, né, para ficar de bobeira na internet? Mas lembrando, muitas vezes é importante a gente focar naquilo que vai nos trazer benefícios e vai principalmente nos fazer crescer. Então, mais uma vez eu pergunto, como você quer estar quando tudo isso acabar? Quando a gente voltar ou quando a gente entrar em uma nova rotina, já que muitos falam do novo cenário, né, após esse fim dessa pandemia. E eu trago também duas questões que eu considero extremamente importantes, né, que a primeira é começar a analisar coisas simples, começar a dar valor a coisas simples do nosso dia a dia, da nossa vida. Cantinhos da nossa casa que a gente nem lembrava, coisas que a gente tinha que nem lembrava, né, pessoas que a gente até queria em algum momento ter tempo para dar atenção, mas não conseguia. Então, pensar realmente nos pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando a gente para analisar. E a segunda coisa é o conceito da gratidão. Às vezes a gente está tão preocupado com a situação, está tão desesperado que a gente não para agradecer. Agradecer por tudo, por estar bem, por estar saudável, né? Pela nossa família estar bem, por ter a nossa casa, por ter tudo aquilo que nós temos hoje que talvez outras pessoas à nossa volta ou próximo gostariam de ter e não têm. Mas realmente desenvolver o sentido da gratidão. Focar nisso, porque quanto mais coisas positivas a gente focar, mais coisas positivas nossa vida vai ter, vai trazer. Então, é isso que eu gostaria de trazer como experiência, mas principalmente esse pensamento, né? Como eu quero estar quando tudo isso acabar? E como eu posso melhorar? Que maravilha, minha gente. Olha, que é uma pena, né, que a live está acabando, faltam 7 minutos, mas a gente precisa realmente fazer o fechamento. Eu não sei se você gostaria, tá, para poder eu citar aqui um trecho de um livro, tá, e dizer, já agradecendo a você, mais uma vez, de ter feito essa dupla aqui, né? Eu quero dizer que é a primeira vez, tá, gente, que eu faço uma live assim, tá? Eu tô muito mais em sala de aula, mas nunca botei a cara assim, não. As pessoas dizem, por que tu faz uma live pelo YouTube? É porque eu acho que, eu não sei, eu acho que eu me acho feio demais, né? Pra estar na frente assim. Eu botei, ajeitei o cabelo assim, tô com a roupa bem simples. Eu fiquei o mais natural possível, tá? Para poder passar justamente aquilo que a gente é de verdade, né? Então, eu quero já agradecer, antes de fazer o fechamento aqui, eu também gostaria de saber, Jaqueline, se você gostaria de deixar alguma mensagem, né, para todos, né, que estão escutando. Está entrando muita gente agora. Pessoal, a live era de 8 horas. Vocês estão chegando agora, vocês perderam 40 minutos. Eu não acredito num negócio desse. O Wilton Viana, o Edson Caval, eu vi um monte de gente chegando aqui agora. Meu Deus do céu, eu acho que a gente vai dobrar essa live daqui a pouco. Olha, se nós atingirmos a quantidade que nós queremos, olha, passa para todo mundo aí essa live. Se nós atingirmos, a gente repete, viu? A gente vira aqui. A gente coloca novamente de 9 horas até 10 horas, viu? Isso é um desafio, tá? Porque o tema está muito bom e eu gostaria, se caso isso acontecesse, a gente ia ter a participação melhor das pessoas, tá? Sabe que eu gosto, adoro realmente tratar de temas como este. Mas eu deixo aí, Jaqueline, para sua fala, a sua parte final, tá certo? Eu vou, assim que o Instagram nos derrubar, tá certo? Se você quiser, a gente retoma, viu? Eu, por mim, tá tranquilo, não sei para você. Se também os ouvintes aí quiserem, né? Porque, de repente, alguém pode até dizer assim, não, a gente não tá afim de escutar vocês mais não, a gente já enjoou. Então, vamos lá. Desafio. Quem quiser
tá? Vá dando aí uma live ok, uma mão assim pra gente, para que a gente possa realmente continuar no segundo momento, tá bom? Mas diga lá, Jaqueline. Pois é, jovem, para deixar uma mensagem final, né, o que eu venho falando sempre para as pessoas e que eu tento também trazer para mim, é que isso é uma fase difícil e que vai passar, né? Então, que nós precisamos estar bem, que nós precisamos cuidar dos nossos entes queridos, mas principalmente cuidar do nosso emocional, para que quando tudo isso passar, a gente possa ou retornar à nossa rotina, como eu falei anteriormente, ou iniciar essa nova rotina, como muitos vêm falando, né, nesse novo cenário. Mas realmente do cuidar de si, né, do cuidar do seu emocional, do planejar, do estudar, do focar nos seus objetivos, né, e pensar realmente positivo, que tudo vai dar certo, tudo vai passar, mas principalmente perceber onde é que está o nosso foco hoje. Muitas vezes a gente se perde em pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos, pode ter certeza, trazem sérios prejuízos para a nossa vida, para a nossa saúde e para a nossa saúde emocional. Então, que a gente possa realmente focar o nosso pensamento em coisas positivas, aproveitar esse momento, aproveite para se desenvolver ao máximo, né? Então, leia livros, estude, se atualize, assista o máximo de lives possíveis, ou de conteúdo, ou de cursos gratuitos que muitas empresas estão oferecendo, né, para poder realmente buscar esse desenvolvimento, porque, mais uma vez, onde seu pensamento estiver, onde seu foco estiver, seus resultados estarão. Então, que a gente possa focar realmente em coisas positivas e ter a certeza que tudo isso vai passar. Olha só, eu vou fazer diferente. Eu não posso realmente, gente, continuar, porque senão essa live ela vai ser apagada, né? Essa live precisa realmente ficar por 24 horas. Portanto, o que é que eu vou fazer? A pedido, já estão me pedindo aqui pelo WhatsApp, tá? Que a gente faça realmente pelo nosso Instagram. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar no meu Instagram, Eliabe Serafim, lhe convido lá, Jaqueline, e a gente começa a bater um novo papo, talvez até com o nosso livro, tá? Falando em cima dele, para que as pessoas possam conhecer. Eu gostaria de trazer aqui, antes de encerrar, uma frase que a Cássia Ramos, né, colocou muito, mas muito bacana. Salário emocional é mais importante do que salário empresarial. Veja que coisa, né? Interessante. A gente trabalha na empresa querendo ganhar bem, tá? E muitas vezes a gente esquece que o melhor é ter qualidade de vida. Gente, se a live cair, não fiquem tristes, tá? A gente está aqui, vamos voltar pelo nosso particular, porque o nosso compromisso pela Braginfo é justamente fazer essa live, né, por dupla, para que ela se mantenha por 24 horas e que sejam assistidas por outras pessoas. Então, nós vamos sair, tá certo? Assim que a live cair, eu vou entrar para o Eliabe Serafim, tá? E quem quiser também assistir vai ser bom, porque aí eu gostaria que essas pessoas que fizeram as perguntas, os comentários, por gentileza, colocassem novamente, porque aí a gente tem mais chance, porque a gente fez uma abordagem tão bacana aqui, tá? Mas o tempo é muito curto, né, para tanta hora, né, para uma hora tão pequena, né, na verdade. Então, eu gostaria já de agradecer, Jaqueline, a você, tá, que além de ser uma profissional, tá, na qual admiro, né, você sabe disso, né, uma excelente coordenadora, tá, ela é minha coordenadora, viu, gente, lá na faculdade, viu? Tá pensando o quê? Tá certo? Ela não pensa que ela não me fiscaliza, não, Então, e eu me sinto muito feliz porque nós aprendemos. E nesse aprendizado nós crescemos. Tá? Ninguém é melhor que o outro, tá? Quando os dois pensam junto. Então, na faculdade é assim. Nós temos um corpo docente maravilhoso, e eu posso dizer sem medo que a Faculdade Alfa tem esse estilo de tratar bem os seus professores, docentes, para que ele possa também transferir isso para o aluno. Porque não adiantava, né, se a gente não tivesse esse bom humor, essa inteligência emocional e não pudesse realmente oferecer aos nossos alunos. Portanto, gente, eu vou sair para a live não nos derrubar, tá certo? No Instagram. Não ser expulso. Portanto, desejando a todos vocês, tá? Um grande abraço aqui pela live da Braginfo, tá certo? Jaqueline se comunica muito bem, tá? Estão aqui elogiando vocês à vontade. Então, a gente vai voltar, porque eu gostei, tá? Eu não sei se os outros vão querer fazer isso, mas eu gostei. E como eu estou de boa aqui, hoje é feriado, amanhã não é nada, amanhã às 10 horas,
eu estarei na Rádio Maranata em Notícia Foco, né? Estaremos participando lá de um tema de empreendedorismo, né? Pela Rádio Maranata 103,9. Portanto, 28 segundos aqui, ó. O Instagram está avisando. Então, antes que ele derrube a gente, uma boa noite, pessoal. Amanhã nós temos, sabe quem? Cássia e Priscila. O tema é Sua Carreira na Mira. Note bem, será um tema belíssimo. Não percam. Amanhã às 20 horas, pela live da Braginfó, Cássia Albuquerque com Priscila Calado. Um grande abraço e fiquem com Deus.